Um ator, um tijolo. O ator arremessa o tijolo sobre a plateia. É assim que Thomas Bernhard, autor da peça do Boca de Cena de hoje, trata seu público, com tijoladas. E também é assim que o diretor de teatro Luciano Labarce define o espetáculo Heldenplatz, escrito em 1988, às vésperas da morte do autor austríaco. São tijolos feitos de palavra, já que é um tipo de teatro de diálogos e monólogos e de personagens bem definidos, de olhares fulminantes. Esta é a terceira montagem de textos de Bernhard, dirigida por Labarce. Heldenplatz é a praça de Viena onde Hitler pronunciou o discurso de anexação de seu país à Alemanha nazista, em 1938. E é a paisagem que atormenta a rica família Schuster, judia, e seu desmoronamento muito tempo depois. Wir wollen einst keine Klagen und Stände mehr sehen. Und ihr... Que os nossos filhos são idosos, eles irão. Nós vemos que nós não tiramos seres humanos, mas sim uma espécie de imbecis exaltados. As pessoas dizem que vão se matar, se matam mesmo. Os seres humanos sempre se aniquilam mutuamente. Os irmãos, os parentes, os casais, sempre! A questão é saber quem será aniquilado primeiro. Hoje as coisas são exatamente como eram em 38 anos. Se não são piores. Há mais nazistas hoje do que em 38. Aqui, tudo sempre acaba em crime e corrupção. Tudo indica que estamos chegando ao ponto da maior degradação. As pessoas, a cultura, a universidade, a política, tudo contaminado pela mediocridade, pela conveniência, pela hipocrisia. Quando pensamos o que poderia ter sido feito nesse país, mas o que fizeram na Áustria é inacreditável. Transformaram o país numa cloaca que espalha os seus cheiros por todos. Socialistas de fachada não são mais do que burgueses recém-convertidos. Já não há esquerda nesse país. Traidores, isto é o que me dá nojo. Se hoje nós estamos como estamos, a culpa é única e exclusivamente deles, porque a direita é o que sempre foi e continuará sendo. Gostaríamos de ter vivido no passado do que nós o conhecemos, e assim nós podemos tratá-lo como queremos. Vale a pena nós incentivarmos as pessoas a frequentarem os teatros para assistir esses espetáculos de quinta categoria? Aí eu penso, é esse tipo de gente? É esse tipo de padrão que nos interessa? O que é? Hoje em dia até os textos clássicos são encenados como tivessem a obrigação de agradar ao público, de fazê-los rir. O teatro atual está contaminado de vulgaridade e mau gosto. Que não se anunciasse sua morte antes de uma semana do enterro. Da manhã nós podemos e é isso o que faremos. É isso o que faremos. É isso que faremos. Evelyn e Celina são atrizes de diferentes gerações, mas tem em seus currículos a experiência com o diretor, Luciano Labarce. A gente meio que se espelhava um pouco neles, assim. Meio que ia vendo assim, o que eles estavam fazendo e trabalhava muito juntas com eles, assim. Né? Cada um teve seu processo, claro, natural, mas a gente conversava muito, eles davam muitas dicas também. Ida, que começou a fazer teatro em 68 e foi professora da URGS, integrou o elenco da primeira peça da trilogia Bernhard, produzida por Luciano. Almoço na casa do Sr. Ludwig. Tem uma coisa assim muito de pegar a postura da personagem pelos pés, né?
Até o sapato é muito importante para mim, que tipo de sapato, porque isso vai me dar o caminhar, e ao me dar o caminhar já me dá a postura dessa personagem, como é que é a coluna dela, e como é que é a postura, e como é que ela fica. E é esse bastante meu caminho na composição física. Ana, não conhece limites, não? Eu não estou enlouquecendo, não. Eu apenas gosto da exatidão. Mas eu não sou louco, apenas sou exato. Eu sou um fanático com precisão, mas não estou doente. Apenas eu sou fanático, eu sou o mais fanático dos fanáticos por precisão. No próximo ato do nosso programa, o diretor Luciano Labarce fala de sua concepção de Heldenplatz e de sua carreira no cenário teatral porto-alegrense. Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no ar. Vou entregar toda a trama no ar. Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no ar. Vou entregar toda a trama no ar. Luciano Labarce é um dos mais experientes diretores de teatro do Rio Grande do Sul. Montar peças medíocres e ganhar dinheiro com essas peças medíocres, eu não faria teatro, porque isso para mim é a degradação do teatro. Queria ser professor de letras, mas ingressou no curso de teatro. Sim, hoje tenho certeza absoluta de que a minha história pessoal necessariamente teria que passar pelo teatro, e me mostra que a minha tese do erro é importante cultivar com amor seus erros. Diz que nasceu pobre, filho de um dono de bar. Foi amigo de Caio Fernando Abreu, apresentou Adriana Calcanhoto ao mundo das artes, adora Caetano e romances policiais. O que eu não entendo me interessa mais às vezes do que aquilo que eu entendo. A única forma que eu tive de fazer o teatro que eu acreditava, paradoxalmente, foi não depender dele. Então, eu sempre fiz, desde o começo, o teatro que eu quis. Nunca fiz nada na minha carreira que não fosse fruto da minha escolha. Isso tem um custo. O custo foi que eu trabalho há mais de 30 anos como funcionário de um tribunal. Não é? Só me trouxe alegrias, porque eu gosto de direito, eu gosto de outras coisas, eu tenho pavor de gente que só fala de teatro, que só fala da sua profissão, acho muito chato. Eu não gosto de falar só de teatro, eu não gosto dessas pessoas impregnadas de tal forma de teatro que não sabem falar de futebol, por exemplo. Quando eu faço teatro, eu quero fazer o melhor teatro que eu posso fazer. O mercado é uma faca afiadíssima de muitos gumes. Se uma pessoa não sabe se comportar em relação a ele, vai se perder. Grandes talentos, grandes promessas, ficam só promessas se não souberem manter a sua integridade. É um homem responsável pelo sucesso do Festival Porto Alegre em Cena e trouxe 2 vezes espetáculos do maior diretor de teatro vivo, Peter Brook, a Porto Alegre. Cada vez que vou dirigir um espetáculo, eu realmente estudo com profundidade, me preparo, nunca chego despreparado diante de um elenco. Isso que faz o prestígio de uma carreira. A Labarce mora em uma casa de madeira de 2 pisos no bairro Teresópolis, na Zona Sul. Vive com a mãe, Dona Clélia, e seus labradores, a quem chama de filhos. Adora peixe. De tanto comê-los, certa vez foi contaminado. Acho que tem uma coisa imutável no ser humano, agregado com todas as mudanças que a vida traz, que a informação traz, que a cultura dá, tem alguma coisa que nunca se modifica, que é o olhar com que a gente olha, vê, compreende ou não compreende o mundo, e que a gente nasce com esse olhar. O jeito de reagir ao mundo
esse não muda. Eu posso ter 10 anos, 90 anos, esse não muda. O que que muda? O verniz, a informação, a manha, o jeito de tratar situações embaraçosas, situações limite, de receber a felicidade, enfim. Essas coisas da superfície mudam. Uma coisa do íntimo não muda nunca. Então eu me considero, eu reconheço em mim a criança que eu fui, o morador da Vila Bom Jesus, o adolescente absolutamente fanático pelo tropicalismo. Eu identifico a mudança que as ideias tropicalistas tiveram sobre mim. O verniz mudou muito. Eu hoje sei comer uma refeição usando os talheres certos, coisas que eu não saberia quando morava na Vila Bom Jesus. Mas o olhar com que eu vejo esses talheres certos é exatamente o mesmo. Eu olho para eles e não sabia. Divirto às vezes de comer comida com a mão quando não pode, adoro fazer coisas que não pode. Essas opções, essa coisa da escolha humana e do jeito de saber lidar com o mundo, vem das experiências. Mas há algo que não muda nunca, graças a Deus. E isso é o eu profundo, como diria Fernando Pessoa. Eu não me considerava um artista na acepção de que hoje eu me considero um artista. Há uma trajetória de 30 anos, daquela fase, daquele menino, daquele adolescente que não tinha muita noção, de hoje de um homem que sabe o que quer. Ultimamente, Luciano se dedicou a trabalhar espetáculos do austríaco Thomas Bernhard. Mas no meio disso, montou um Beckett e sua primeira tragédia em 30 anos de carreira, Antígona. Luciano agora vai retomar Shakespeare, que havia montado uma vez em espetáculo chamado Hamleto. Agora será Hamlet, aquele personagem do ser ou não ser. O Big Bang do teatro é o texto, é o autor, e um grande autor ilumina a humanidade como nenhum cientista, para mim, ilumina. O ponto é, o teatro, como arte artesanal, se identifica com a indústria cultural, com a indústria de massa? A resposta, para mim, evidente, é não. O teatro não é industrial, nunca será, graças a Deus, por isso que eu o escolhi. E no último ato deste Boca de Cena, você vai saber mais sobre o escritor austríaco Thomas Bernhard. Olha o Boca de Cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o Boca de Cena no ar. Foi triar tudo a trama no ar. Olha o Boca de Cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o Boca de Cena no ar. Foi triar tudo a trama no ar. Thomas Bernhard nasceu em 1931 em um convento onde nasciam crianças de pais ilegítimos. Sua infância foi marcada pelos tumultuosos anos de guerra. Viveu dividido entre a Áustria e a Alemanha, entre seus avós, com quem morou durante anos, sua mãe e os internatos da assistência social, que tentaram em vão domar-lhe a turbulência. Bernhard é marcado pela solidão e pela marginalidade. Eu acho que Thomas Bernhard é um dos autores mais difíceis de explicar no Brasil por uma série de razões. A principal é provavelmente a forma de dilaceramento que a Áustria viveu depois da Segunda Guerra e a dificuldade de elaboração desse trauma que envolve muito a culpa. Então, isso é uma coisa que no Brasil não existe. Sempre me fascinaram os que se arrebentam no chão da rua. Eu próprio subi várias vezes ao morro com a intenção de me jogar lá de cima. Pensar que o nazismo, como fenômeno histórico que aconteceu na época do Hitler, na Alemanha, se circunscreve apenas à Alemanha e à Europa, é bastante discutível. Eu não acho. As novas ideologias totalitárias, a ideia da purificação da raça, da perseguição às minorias, é cada vez mais um instrumento de intolerância nos países ditos civilizados, principalmente na Europa.
O nazismo é assunto intrínseco à obra do autor e é o mote de Heldenplatz, uma família que quase meio século depois da morte de Führer vive assombrada por ele. A maior parte dos artistas não tem consciência de sua arte. Possuem uma concepção diletante da arte e permanecem nesse diletantismo a vida inteira. E aqueles gritos, né, do Hitler sendo aclamado na Praça dos Heróis, né, que a Madame Schuster, né, ouve na peça, não é a expressão da culpa, né, é a expressão do perigo ainda presente, ou seja, uma alucinação que faz com que individualmente, né, a Frau Professor Schuster, ela vive como se fosse continuamente presente esse horror do nazismo, né? Mesmo depois na Áustria pacificada, né, ela não consegue sair desse horror, né? E o Thomas Bernhard faz, evidentemente, de propósito. Quando observamos as pessoas, só vemos mutilados interiormente e externamente, ou ambas as coisas. Quanto mais observamos, mais mutiladas elas nos parecem, porque estão de tal forma mutiladas que não queremos admitir, mas é como estão. O mundo está cheio de mutilados, caminhamos pelas ruas e só vemos mutilados. Fundamentalmente, somos capazes de tudo, mas também fundamentalmente fracassamos em tudo, disse. Pensei, os nossos grandes filósofos, nossos grandes poetas se reduzem a uma única frase bem-sucedida. Essa é a que é verdade. Em geral, é o que nos fica tão somente um matiz filosófico, como se diz, e nada mais. Ele disse, pensei. No Brasil é muito difícil de entender, porque o modo como o cunhado e as filhas do professor morto falam mal da Áustria, denunciam o nazismo ainda vigente, né? É um modo extremamente snob, extremamente discriminatório, né? E muitas pessoas sentiram isso como extremamente de mau gosto, né? Que o Thomas Bernhard não represente, não dá o desconto da vítima, né, para os judeus que retornam para a Áustria, mas representa eles como encarnando o snobismo tipicamente austríaco, a xenofobia tipicamente austríaca, os preconceitos tipicamente vienenses, ou seja, participando, compartilhando uma série de defeitos que são da ordem da discriminação, que faz com que as vítimas judias, né, se assemelham, de certa forma, aos carrascos que queriam proteger a sua bela Áustria, né, a sua cultura superior, né, contra os banqueiros judeus, né, isso foi a ideologia nazista, né, com um snobismo muito semelhante que foi administrado através da máquina de propaganda do nazismo. Thomas Bernhard é um autor consagrado. Né? Salzburgo, no fundo, é a cidade mais hostil à arte e ao espírito que se pode imaginar. Uma estúpida cidadezinha provinciana, cheia de idiotas e de muros gelados, onde com o tempo tudo se reduz à estupidez, sem exceção. Sempre foi assim e continuará sendo contrária a tudo que abriga um ser humano. Seus habitantes sempre foram tão terríveis quanto o clima da cidade. E hoje, quando vou a Salzburgo, vejo não apenas meu veredito confirmar-se, tudo está mais horrível ainda. Eu me identifico tão profundamente com esses textos do Bernhard, desde a primeira vez, sentadinho lá no Teatro de Buenos Aires, eu escutei o Ludwig, que eu não me levantei. Isso não é mentira, eu não me levantei. A força avassaladora daqueles personagens, daquelas neuroses, das relações familiares, não é? Isso de maneira nenhuma confina o interesse desse autor a uma realidade austríaca, a uma realidade europeia. Eu acho que as neuroses familiares, elas estão disseminadas em qualquer cidade do Ocidente.